e compartilhar a tela com vocês para nós desenvolvermos esse capítulo, o B2, a respeito da República das Oligarquias. Pessoal, esse período na história do Brasil, o primeiro período republicano, foi chamado de República Velha. Por quê? Foi chamado assim por conta das práticas corruptas, das práticas fraudulentas que o sistema possuía. Era um sistema extremamente viciado. Ou seja, você já sabia quem ganhava a eleição, quando esse grupo que não estava ali, né, de cartas marcadas para ganhar a eleição, eles não admitiam a derrota, tomando ali diversas atitudes para poderem se perpetuar no poder. E aí, gente, é lógico que esse sistema, essa forma de organização, bom dia, Ana, essa forma de organização gerou resistências, gerou revoltas. E sim, apesar de nós termos uma sociedade problemática, corrupta e outras coisas mais, nós tivemos avanços e retrocessos. E aí nós vamos ver um pouco dessa situação de avanços e retrocessos por aqui, tá bom? Então a gente vai continuar a trabalhando. E também uma marca desse período, foi um período extremamente conflituoso. Ok, Matheus, sem problema. Gente, quem puder, por favor, liga as câmeras aí. Eu agradeço a Débora, agradeço a Ana. Lembrando que eu devo dar alguma pontuação a mais para quem está ligando a câmera, viu? Pelo menos um ponto extra. Vou ver nisso. Pessoal, vamos continuar aqui então. Lembrando, amanhã eu faço uma revisão com vocês, viu? Deixa eu compartilhar a tela com vocês de onde nós paramos na aula passada. Na última aula lá ainda antes do feriado, que foi muito bom para todo mundo, né? Eu creio nisso. Ô, Ana Júlia, pode ler para nós o movimento operário e esses dois pontos abaixo dele? Movimento operário, luta operária, greve geral de 1917. A questão operária é uma questão de polícia. Bom, só isso? Por enquanto só. Pessoal, o Brasil, já no final do governo de Dom Pedro II, estava se caracterizando por uma grande leva, né? Estava recebendo uma grande leva de imigrantes, principalmente da Itália e da Alemanha. Não foi à toa que era da Itália e da Alemanha, não foi à toa ser neste momento. Primeiro, por que foi nesse momento, final do século XIX e início do século XX? Porque os Estados Unidos fechavam as suas fronteiras. Então, durante todo o século XIX, pegando ali do início dos anos 1800 até a década de 1870 e 1880, os Estados Unidos receberam N imigrantes de N nacionalidades: chineses, indianos, japoneses, irlandeses, alemães, italianos. Ou seja, da Ásia ou da Europa chegavam leva de pessoas e os Estados Unidos queriam isso. Por quê? Porque eles estavam ali naquele processo de término da expansão para o oeste e de questões relacionadas à necessidade de povoar estas regiões. Ponto. Quando ele fecha essas fronteiras, estabelece limites para essa entrada de imigrantes, os imigrantes que desejavam sair da Europa começam a buscar outras regiões. A segunda região mais procurada no continente americano por imigrantes europeus foi a Argentina. A Argentina terminou seu processo de urbanização na década de 20 e era um dos países mais ricos do mundo. Atenta-se isso que eu estou falando. A Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Bom dia, Sara. No início do século XX. No início do século XX. Pra vocês terem uma ideia. Flávio, o que aconteceu com a Argentina? Em outro momento eu falo mais sobre a Argentina. Pessoalmente, eu gosto bem da história da Argentina, né? Da história da América Latina, no modo geral.
Então, vamos continuar aqui, pessoal. E o Brasil foi esse novo centro também de receptor de imigrante, principalmente vindo da Itália e da Alemanha. Flávio, por que esses dois países? Porque eles se unificaram tardiamente. E a unificação, de certo modo, revelou as diferenças regionais existentes nestas regiões. Os imigrantes que vieram para o Brasil, da Itália, por exemplo, não vieram do norte da Alemanha, do norte da Itália, da região lá de Torino, Milão, até mesmo de Roma. Eles vieram do sul, da região mais pobre. Nápoles, Gênova, Sicília. Essas eram as regiões dos imigrantes que para cá vieram. Na Alemanha, também vieram das regiões menos ricas, menos desenvolvidas da Alemanha. E esse processo imigratório para o Brasil foi muito agudo, muito forte nesses 44 anos, que pegam aí de 1870 até a Primeira Guerra Mundial. O Brasil ainda recebeu alguma imigração até o final da Segunda Guerra Mundial, né? Mas a imigração forte, pesada mesmo, entre 1870 a 1914. E o que isso tem a ver com o movimento operário? Muitos desses imigrantes fizeram carreira e vida no movimento operário. Eu já li um texto que falava que dentro das indústrias de São Paulo, a cada 10 trabalhadores, 9 eram italianos, em algumas indústrias. Dentro dessas primeiras indústrias, o idioma que era falado, que era de vida e de comunicação, era o italiano. Você tem a fundação do Palestra Itália Paulista, atual Sociedade Esportiva Palmeiras, nesse momento. A mesma coisa que em Belo Horizonte, para o Palestra Itália Mineiro, atual Cruzeiro Esporte Clube, nesse momento. Então, é a influência cultural desses povos. E aí, eles também trouxeram da Europa não somente a presença, mas muitas ideias. Uma das ideias era o que se chamou de anarco-sindicalismo. Um sindicato que admitia, melhor dizendo, um anarquismo que admitia ideias anarquistas. Então, um sindicato que admitia ideias anarquistas. Por quê, Flávio? Por que anarco-sindicalismo? Porque o anarquismo não aceita nenhuma forma de dominação. O anarquista puro, original, o que nós chamaríamos de raiz. Não aceita nada, nem um domínio do professor sobre aluno, nem um domínio de pai sobre mãe. Para ele, qualquer autoridade é tóxica. Já o anarco-sindicalista, ele aceita a organização a partir de sindicatos. E foram muitos desses anarco-sindicalistas que promoveram a greve geral, que vazou pelo Brasil inteiro no ano de 1917. Ela começa em São Paulo, ela chega em Belo Horizonte, ela chega no Rio de Janeiro, ela chega em Belém do Pará. E detalhe, greve naquele momento da história do Brasil, pela Constituição, era proibido. Se você fizesse greve, gente, você podia cair em 2 pontos. O primeiro, na demissão do emprego. Então, fazer greve era colocar o emprego em risco. E o segundo ponto, no caso estrangeiro, existia a Lei Adolfo Gordo. O que essa lei falava? Estrangeiro participante de greve era mandado de volta para o país de origem. Não foram muitos estrangeiros, não, mandados de volta para os seus países por conta de greve, não, gente. Mas alguns acabaram sendo pegos e enviados. Uma taxa assim que não chegou perto dos 1.000, mas alguns foram mandados. Pessoal, então, aqui a gente começa a ver as tensões deste período republicano. E volto a repetir, elas não foram poucas. E aí, gente, eu vou falar do trem. Ontem eu estava preparando essa aula, eu ri sozinho na hora que eu estava lendo essa parte. Ana Júlia, lê para nós, fazendo um favor, A Revolta da Vacina. Pode ler tudo. A Revolta da Vacina, 1984. Prosperidade econômica vivenciada durante o governo Rodrigues Alves, devido à assinatura do Fundilão, e prosperidade vivenciada por conta do ciclo da borracha. Programa do presidente Rodrigues Alves para o Rio de Janeiro, que se resumia em saneamento e melhoria do Porto do Rio de Janeiro. Reconstrução do Rio de Janeiro, com a abertura de amplas avenidas e edifícios de belíssimas e rebuscadas fachadas.
atingimento à população mais pobre da cidade pela derrubada de cortiços, forte alta do custo de vida e indignação popular, atuação do médico sanitarista Oswaldo Cruz e desenvolvimento de uma vacina, lei que obrigava a vacinação e rebelião da população por conta de seu desagrado contra outras medidas autoritárias. Gente, eu já ri demais disso, imaginando, falei assim, gente, como é que eu vou falar isso para esses meninos sem mirar, sem ficar nervoso, de uma forma normal. Então, lá vai. Em primeiro lugar, a revolta não era apenas contra a vacinação obrigatória. Aconteceram um conjunto de antecedentes no qual a vacinação obrigatória foi a última gota d'água que fez o copo transbordar e levou a população a se revoltar. E aí, o que foi esse conjunto de antecedentes e outras coisas mais? Parece que é isso que Matheus, é por isso que eu estou tentando não rir, entendeu? É por isso que eu estou tentando irar, é por isso que eu estou por isso que eu estou tentando manter a seriedade. Mas vamos com calma aqui. Então, vamos continuar aqui, prestando atenção. Essa prosperidade econômica, né, foi vivenciada até pela habilidade política do Rodrigues Alves e do seu ministério. O Brasil estava endividado, passava por uma crise econômica. Ele foi lá na Inglaterra, junto aos bancos ingleses, conseguiu um novo empréstimo e conseguiu rolar a dívida para frente. E isso causou um certo frisson de investimentos, né, uma empolgação de investimentos no Rio de Janeiro daquele momento. E aí, gente, ele deu poderes ao prefeito do Rio de Janeiro, que então era a capital do Brasil, o prefeito Pereira Passos, para realizar uma reforma urbana aos moldes daquela realizada pelo barão Haussmann em Paris, ainda na Belle Époque, ainda durante o governo do Napoleão III. E, gente, a Paris de hoje em dia é uma cidade, em grande parte dela, projetada do século XIX. Ou seja, você tem aqui uma situação de projeção urbana de Paris que influenciou o mundo, inclusive o Rio de Janeiro. Qual era a influência? Prédios altos, envidraçados, ruas largas. E o centro do Rio de Janeiro, gente, era para comparar aqui, seria parecido com o centro de Manhuaçu, principalmente aquela parte ali que pega aonde é a Casa Bento Alves Costa. Rua curta, aqueles prédios fechando o centro. E detalhe, quem morava nesses prédios? A população pobre, em cortiços. O que era um cortiço? Né? Era um prédio dividido em vários cômodos com banheiro coletivo de moradia da população pobre. E aí, qual foi a ordem? Joga esses cortiços no chão, abre largas avenidas e a população pobre vai para pi. Dá para imaginar para onde que eles foram, né? Pois é. Então, aqui, gente, a população mais pobre foi expulsa desse centro. O centro ficou bonito, a rua larga e tudo mais. Entretanto, a população pobre não teve por onde morar. E aí, gente, lógico, com essa modernização urbana, a vida naquela região fica mais cara. O que sobrou, ou o que cresceu naquele momento? O processo de favelização do Rio de Janeiro. Processo de favelização do Rio de Janeiro que já havia começado lá no século XIX. Com esse bota abaixo aqui, com esse bota abaixo, o processo de favelização do Rio de Janeiro cresceu ainda mais. E para terminar esse combo aqui de horrores, vem a vacinação obrigatória. Por quê? Contra o Oswaldo Cruz, médico sanitarista brasileiro, brilhante, inclusive, que não tinha nada a ver com isso aqui, vai desenvolver uma vacina contra a varíola e a febre amarela. E aí, gente? E aí, o povo
chegava aquele trabuco de vacina, vacinando obrigatoriamente a população na bunda. Vou colocar o termo certo, porque era na bunda mesmo que a vacina era aplicada. O povo começou a virar e falar assim: olha, eles expulsam a gente do centro, chegam com essa vacina, eles vão matar a gente com essa vacina. Agora, lembre-se sempre, nós falamos aqui no início do século XX no Brasil de uma população de quase 80% de analfabetos, de uma população que já tinha passado por todo um histórico anterior de desgraças. Aí olhou para aquela vacina e falou assim: não, ela vai me matar. E muitas vezes, né, já tinha passado por outros autoritarismos que culminavam com essa vacina. Então, isso justifica o povo se rebelar contra essa vacina. Eles achavam, não, eles vão matar a gente aqui. E aí o povo começa uma revolta urbana pesada. Por que você está rindo? O, porque hoje em dia, ô Maria Clara, você não devia ter perguntado isso, mas a hora que você perguntou, eu vou responder. Hoje em dia, gente, foram inventados mais diversos absurdos contra a vacinação, como aquele, né? Se você quiser virar jacaré, tomar vacina e virar jacaré, é problema seu. É disso que eu tô rindo. Quando eu olho assim, eu lembro, eu respiro fundo, eu não sei se. Eu já cansei de chorar, agora eu tô rindo. Esse que é o ponto. E aí, gente, não foi somente contra a vacina, foi contra o bota abaixo, foi contra as péssimas condições da população do Rio de Janeiro após o bota abaixo, e no final de tudo foi a vacina. Foi a vacina. Então, aqui, gente, por isso que eu tô rindo. Ali a população tinha motivo para se revoltar. Mas hoje em dia, eu não encontro motivos plausíveis para a população não tomar vacina, não. Eu não encontro. A não ser aquelas teorias alienígenas, aquelas idiotices que vêm lá dos Estados Unidos, os teóricos da conspiração, aí você encontra alguma justificativa, a mais idiota possível. A mais idiota possível. Agora, do contrário, eu não encontro, não. Naquele momento, é explicada a revolta da vacina muito mais do que hoje em dia. E aí, quando eu dava essa aula um tempo atrás, eu falava assim, nossa, né, como é que a população se revoltou contra isso? Como é que a população não queria tomar vacina? Hoje eu vejo. Hoje eu olho e falo assim, não, aquela população ali ainda tinha uma justificativa, de hoje em dia não tem, não. Então, aqui, pessoal, vamos continuar nesse sentido, né, para o movimento que ficou conhecido como Revolta da Vacina. Ana, por favor, pode ler para nós até a Revolta da Chibata. Revolta da Vacina, movimento de 4 dias no qual a população do Rio de Janeiro enfrentou policiais, agrediu os vacinadores, apedrejou, saqueou, espancou autoridades, invadiu quartéis, construiu barricadas e incendiou bombas. Decreto de estado de sítio e apoio de tropas mineiras e paulistas ao governo federal. Modificação do regulamento da vacinação que se tornou facultativo. E é um caso curioso. Que nem eu falei, soma-se primeiro, o bota abaixo. Segundo, a expulsão da população mais pobre do centro do Rio de Janeiro. Terceiro, um aumento do custo de vida. E, no final, uma vacinação obrigatória, geraram isso aqui. Então, isso foi a revolta da vacina. Vamos colocar assim, né? Um quebra-pau de 4 dias no qual os manifestantes tomaram essas atitudes aqui. Quais atitudes aqui? Enfrentamento de policiais, agressão a vacinadores, apedrejamento, saque e espancamento de autoridades, invasão de quartéis. Flávio, eles foram muito radicais. Você ser expulso de um lugar que você mora, sem um plano de outros tipos de habitação, aumento do custo de vida e dificuldades pelas quais você passa, e o governo pouco aí não é radicalismo, não. Radicalismo é quando você reage a isso. Uma vez provocado, você trabalhará na reação. E foi isso que a população do Rio de Janeiro fez. Se eles continuassem no centro, vivendo com um custo de vida
plausível e com alguma assistência governamental digna, isso não teria acontecido. Mas isso aqui não foi uma ação, isso foi uma reação ao autoritarismo do governo, que agiu com mais autoritarismo. O que é o decreto do estado de sítio, meninos? O estado de sítio é um decreto que paralisa todas as instituições municipais, estaduais, federais, judiciárias, legislativas. Só funciona a presidência. O decreto do estado de sítio tem 3 meses de duração. Aí foi decretado o estado de sítio, os mais diversos setores foram paralisados, o governo federal convoca tropas, né? O exército ele vem parte de Minas, parte de São Paulo e dá um cala-boca nessa revolta aqui, né? Ah, tá, eu explico sim, Eduardo. E aí, gente, para tentar dar um verniz aqui, pelo menos de escutar o povo, a vacinação se torna facultativa. Curiosamente, depois que ela se tornou facultativa, a grande maioria da população foi vacinada. O Eduardo me pediu aqui, Flávio, você explica o que foi o Bota Abaixo? O Bota Abaixo foi o programa de reforma urbana do centro do Rio de Janeiro. Vou até colocar isso no chat. Espera um pouquinho, um momento, por favor. Não é todos na sala de espera, não. Um momento, todos em reunião. O Bota Abaixo foi um programa de reformas urbanas para a modernização do centro do Rio de Janeiro e levou à derrubada dos antigos cortiços e a abertura de largas avenidas. Lembrando, gente, que esse programa de modernização não ocorreu só no Rio de Janeiro. Por exemplo, ele ocorreu em Belém também. A própria cidade de Belo Horizonte, a nossa capital, foi construída com esses parâmetros também, parâmetros de uma capital mais moderna, avenidas largas e tudo mais, construções modernas. Entretanto, essa violência, né, que foi colocada no Rio de Janeiro foi muito aguda. E aí a população, digamos assim, reclamou, né? Podemos dizer assim. Esse foi o bota abaixo, então. Num período que não aconteceu isso só no Brasil, viu? Buenos Aires passou por isso, Tóquio passou por isso, Viena, na Áustria, passou por isso. Então, o mundo inteiro, outras capitais do mundo passaram por esses programas de modernização urbana. Agora, do jeito que foi, excluindo grande parte da população, aí foi o Rio de Janeiro. Bom, vamos ver outra revolta urbana também, ocorrida no Rio de Janeiro, que foi a revolta da Chibata. Ana, por favor. Revolta da Chibata, 1910. Péssimo tratamento dado aos marinheiros. Má remuneração, castigos corporais, más condições de alojamento e alimentação faziam parte do cotidiano dos marinheiros. Tomada de navios e ameaças em bombardear o Rio de Janeiro. O governo cedeu às exigências. Nova revolta e prisão de João Cândido. Gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém pensa em seguir carreira nas Forças Armadas? Entrar na Marinha, na Aeronáutica ou no Exército? Coloque no chat aí se tem alguém que pelo menos vislumbra, que pensa isso aqui. Vamos vendo aqui. Ninguém? Deixa eu ver aqui. Eduardo, eu acho legal. Bacana. Eu tenho um amigo mesmo de longa data, né? Que é marinheiro, lá no Rio, né? Talvez seja legal fazer o EPICAR. Bacana. Não, é uma boa mesmo.
as Forças Armadas é uma boa carreira no Brasil. Merece respeito. Pois bem, por que eu estou perguntando isso? Esse meu amigo trabalha, né, concursado, vamos dizer assim, na Marinha do Brasil. Ponto. Alguns anos atrás, ele me mostrou a foto de formatura dele, e você não vê negros nas turmas de formando. De certo modo, isso aqui, meu pai fala muito bem, ele sempre quis, mas o pai dele não deu muita bola. É bem por aí, né? Flávia Alice Soares, sim. Se ela tentar entrar de novo, obrigado, Júlio. Se ela tentar entrar de novo, eu aceito ela, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Hoje em dia, né, a Marinha é uma instituição respeitada, o atual governo despenca dinheiro nas Forças Armadas e outras coisas mais. Mas, no final do século XIX e início do século XX, não era bem assim. A Marinha, né, reproduzia alguns preconceitos muito racistas. Ela era ocupada por muitos negros, e esses negros eram muito maltratados pelos seus superiores. Lembrando um pouco aqui das condições da escravidão, que havia sido abolida nesse contexto há 22 anos antes, né? Em 1888. E aí o João Cândido, esse marinheiro, que impressionou, volto a repetir, gente, olha só, ele impressionou os ingleses quando teve na Inglaterra manobrando navios ingleses. Impressionou, falou assim, gente, mas esse camarada é fantástico atrás do manobrando, ele é muito bom mesmo. Se revolta, fala assim, mas peraí, por que a gente está sendo chicoteado? A escravidão acabou, mano. O negro pode sofrer preconceito, mas vamos tratar um pouco melhor. E aí, gente, a má remuneração, os castigos corporais, as más condições de alojamento e alimentação fizeram com que ele tomasse 2 encouraçados, 2 navios de guerra, o encouraçado Minas Gerais e o encouraçado São Paulo, e ameaçasse: olha, vamos conversar sobre as condições dos marinheiros. Ou eu bombardeio o Rio de Janeiro. Foi assim, uma ameaça sutil. Aí o governo, por isso que eu coloquei aqui entre aspas, cedeu às exigências dele. Falando, não, a gente senta, conversa. Falando, não, a gente vai cumprir isso, vai tudo mais. Aí, gente, passaram-se alguns dias e uma nova revolta foi comandada, mas dessa vez o governo estava preparado para agir contra os revoltosos. O que ele fez? Ele não neutralizou a revolta, neutralizou, os marinheiros não tiveram navios para serem tomados, e o João Cândido foi mandado para uma prisão chamada de Ilha das Cobras. Vocês têm ideia? Dá para vocês entenderem porque que tinha esse nome, né? E aí, lá, nessa prisão, ele foi expulso da Marinha, passou alguns anos preso, depois foi solto, morreu com quase 80 anos de idade, na década de 60, pessoal, vivendo de uma maneira pobre e bem esquecido. Bem esquecido. A Marinha toma novas práticas, né? O governo faz investimentos na Marinha, nos marinheiros, no soldo, na alimentação, termina com os castigos físicos, mas, de certo modo, limita a presença dos negros neste órgão. Até hoje ainda é assim. Bom, Ana, termina aqui para nós só esses 2 pontos, os movimentos messiânicos. Os movimentos messiânicos, desigualdades regionais e sociais, movimento de cunho político e religioso apoiados na figura de uma liderança carismática. Pessoal, o Brasil sempre espera do alto o grande governante que vai vir salvar toda a população. Espera aí, 1, 2, 3, calma, deixa eu contar. O atual presidente do Brasil acredita que ele é esse governante. Meu Deus, hoje eu estou demais, eu não estou aguentando minha língua dentro da boca. Mas, gente, olha só, imagina, matando 300 mil só de corona, só de corona,
que mito é esse, né? O mito da morte. Como um outro político de direita o chamou, né? Isso aí não é coisa de esquerda, não, de direita mesmo. Cito quem, entrevista e tudo mais. Mito da morte. Bom, mas vamos continuar aqui. Esqueça essa vai ser considerado o pior presidente da história do Brasil. Pior até do que o Arthur Bernardes, que nós vamos ver mais para frente. Mas o Brasil não, reproduzindo uma crença europeia, sempre acreditou num homem que vai vir salvar o país de todos os males. Em Portugal, depois da morte do rei Dom Sebastião, isso lá no século XVI ainda, acreditou-se que ele voltaria do céu e governaria uma monarquia grandiosa. E o pior de tudo, essa crença atravessou o Oceano Atlântico e chegou no Brasil. Até hoje, né, o Brasil ainda guarda resquícios de sebastianismo. O que é o sebastianismo? É a crença... Flávio, você acredita que minha avó está recusando a tomar vacina por causa... Maria Clara, é isso que acontece. É isso. Quando eu vejo alguém falando, não vou tomar vacina, ótimo, ó, não toma mesmo não, porque chega amarrado para mim. Por causa... Olha só, a responsabilidade... Agora falando sério, tentando ser menos emotivo. A responsabilidade de um líder é grande, sim. Vide o que aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, gente, os Estados Unidos estavam... Em janeiro, morreram 5 mil pessoas por dia lá. Trocou o presidente falou assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos vacinar, pronto. Colocou uma meta de vacinação para ser atingida no início de junho. Ele atingiu essa meta de vacinação com 7 semanas de antecedência, ou seja, com quase 2 meses de antecedência. Graças a Deus, minha avó, pai de mãe, já tomou as 2 doses. Não, outra forma não quer. Aí o que está acontecendo? E aí, gente, é a responsabilidade da banalização do líder e você escutar o líder. A gente olha e fala assim, não, isso é ridículo. Mas uma pessoa de idade vai olhar, não, ele está certo, vai virar jacaré. Deixa eu continuar aqui, eu vou fazer chamada, gente. E aí os movimentos messiânicos, meus 4 avós estão vivos, ainda essa avó que se recusa a tomar. Pois é, fala assim, tenta convencer ela a virar e falar assim, ô vó, o vô já tomou, não sei quem já tomou, vai tentando convencer ela nesse sentido. Porque, como diz o ditado, né, colocar fogo não fica quem quer. Mas ficar lá dentro para pegar fogo junto e vaza fora. É o primeiro a vazar fora, né? Inclusive, o Carlos Bolsonaro, segundo informações, não sei se são verdadeiras ou não, né? Já tomou vacina. E o Carlos Bolsonaro tem menos de 40 anos, né? Bom, vamos continuar. Deixa eu fazer chamada, gente. Desculpa, eu não aguento. Eu fico nervoso. E, infelizmente, gente, isso eu reconheço. Eu chego até a desrespeitar aí quem é favorável. Mas, gente, vacina e ciência não é negacionismo, não. É atitude. É estudo. Porque se essa vacina vai chegar no braço de alguém, tiveram muitos e muitas pessoas que estudaram para isso. Vamos lá. Ademar. Presente. Alice. Presente. Alice Soares. Alice Soares, que a internet caiu, né? Alice Vieira. Ok, Alice. Ana Júlia. Presente. André. Ok, André. Bruna. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Frederico. Presente. Gabriel. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Presente. Gustavo Campos. Gustavo.
Isaac, Presente. Isaac Sade, Isaac Sade. João Otávio, Presente. João Pedro, João Paulo, João Paulo. Júlia Breder, Presente. Júlia Faria, Júlia Faria, Júlia Vieira, Larissa, Presente. Letícia, Presente. Letícia Lima, Lucas, Presente. Maria Clara, Presente. Maria Eduarda, Presente. Maria Eduarda Gomes, Maria Yasmin, Presente. Mariana, Presente. Mateus, Pedro, Sara. A Sara estava aqui até agora, a internet deve ter caído. Vitor, acho que a internet também caiu, né? Vitor e Vitória. Gente, então, só para eu terminar o sebastianismo, né? Deixa eu fazer um trem aqui. O sebastianismo é um movimento típico de sociedades mais rurais. Sociedades, né, muito ligadas à religião, muito ligadas a uma religião, uma leitura própria de religião e a crença em um líder que vai resolver os seus problemas. Meninos, e aí vem, qual é o problema disso tudo? Líder nenhum vai resolver os problemas. O líder sai da população. Se a população estiver bem instruída, se a população estiver ciente dos seus direitos, se a população zela pelo bem comum, o que vai sair da população é um bom líder. Agora, se a população estiver desinstruída, se a população quer levar vantagem em tudo, se a população não faz jus a nada, o que sai da população são essas características. Então, aqui, gente, para terminar, né, na próxima aula a gente vai ver os movimentos e quais características que eles tinham. Uma liderança religiosa e outras coisas mais. Eu prometo que eu tento falar menos do atual governo, porque hoje estava assim, forte demais, latente demais. Eu tenho que respirar e me controlar, porque quando eu perco paciência, eu vomito do jeito que vocês viram hoje. Eu fico nervoso demais, eu não posso, acabo desrespeitando até quem apoia, né? Tem um direito, lógico.